Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre e do acumulado do ano de 2021 da Mobile. Estão presentes hoje conosco o Sr. Vitor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de relações com investidores, e Mário Fernandes, diretor de operações e sistemas logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. E estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Vitor Noda, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês de novo aqui, contar um pouquinho do resultado do quarto trimestre. Vou tentar ser breve na apresentação e para a gente poder abrir para perguntas, tá bom? Então, como sempre, a gente traz 4 bloquinhos aqui. Primeiro, eu vou dar os grandes destaques das mensagens que a gente tem para passar para vocês hoje. Depois, a gente mergulha um pouquinho no que a gente enxergou de crescimento, né, ou faturamento, tanto no trimestre passado quanto uma visão mais atual desse primeiro trimestre de 2022. A gente entra um pouco mais no detalhe das nossas principais linhas de custo e margem e algumas visões, né, do que a gente tem feito aqui de forma estratégica. Então, acho que a grande mensagem aqui, para quem acompanhou a gente nesse ano de 2021, sabe que foi um ano difícil, com retração do mercado de e-commerce e retração também da indústria de imóveis, mas que a gente conseguiu trabalhar muito forte com algumas das estratégias, dos nossos pilares estratégicos pós-IPO, como expansão de lojas físicas, o nosso footprint logístico, iniciativas de private label, e com isso conseguiu obter crescimento do negócio, apesar de o mercado estar andando contra, né? Quando a gente fala em GMV, o nosso crescimento versus o ano passado foi na casa de 6,4%, mas lembrando que em 2020, obviamente, a gente estava beneficiado pelos efeitos da pandemia, mas quando a gente olha uma comparação versus 2019, num período de 2 anos aqui, a gente tem um crescimento de quase 68%, que mostra um crescimento bem saudável nesse período da empresa. E acho que para a gente esse final de ano foi especial porque a gente conseguiu atingir a marca de R$1 bilhão de GMV. Em contrapartida, a receita ela cresceu mais rápido que GMV, e a gente fechou aqui próximo aos 20% na comparação do ano contra ano, e 4,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. E quando a gente olha em relação a 2019, o crescimento foi bem maior, ele chegou na casa dos 77% no ano contra ano e quase 50% no quarto trimestre versus quarto trimestre. E o motivo de a receita ter crescido mais do que GMV foi porque a gente vem reduzindo bastante o nosso prazo de entrega. A gente vai mostrar um pouquinho mais disso para vocês. Temos aumentado a participação das lojas físicas, que por si tem uma taxa de cancelamento menor, e também no final do ano, começo de outubro, nós lançamos o pagamento em Pix
que vem roubando share de boleto e também tem uma taxa de efetivação de compra muito maior, o que reduziu o nosso cancelamento. Acho que outra mensagem importante para a gente trazer para vocês é em relação à margem bruta. Quem acompanha a nossa história sabe quão desafiador foi esse ano em relação às margens, com a constante aumento nos custos de matérias-primas e a inflação do setor como um todo. A gente sofreu bastante em margem, principalmente no segundo trimestre, e começamos a recuperação a partir do terceiro, e esse quarto trimestre já teve uma consolidação completa da nossa margem, e a gente teve uma evolução de margem bruta bem significativa se a gente comparar com o ano anterior. Fechamos com 41%, deu 3 pontos percentuais acima de 2020. E a gente conseguiu fechar o ano praticamente em linha com a margem que a gente vinha fazendo anteriormente, com 39,8%. Acho que um outro ponto de bastante destaque para a gente foi o ganho na nossa eficiência logística como um todo. O nosso custo de entrega vem reduzindo como proporção das vendas, e isso se dá muito pela expansão da Mobililog na nossa base de entregas e pela expansão das lojas físicas. E isso fez a gente ter um ganho significativo de margem em relação ao ano anterior. Se a gente pegar o quarto trimestre, a gente ganhou quase 5,7 pontos percentuais de margem pós-logística em relação a 2020. Também, em linha com a nossa estratégia do IPO, nós aumentamos o investimento em marketing, mas sempre mantendo a nossa rentabilidade no primeiro pedido acima de 100%, aqui na casa dos 1,1 vezes, ou seja, a gente faz em margem, na primeira compra dos clientes, 110% do nosso CAC. E quando a gente olha em termos absolutos, acho que o destaque aqui foi bem grande em relação ao crescimento em margem pós todos os custos variáveis, tanto em relação ao quarto trimestre de 2020, crescendo 69%, e principalmente em relação a 2019, crescendo 81%. E aí, com esse crescimento que a gente teve na margem e com o faturamento que a gente obteve no quarto trimestre, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de mostrar o quarter como um todo com o EBITDA positivo. Esse já era um objetivo que a gente vinha sinalizando para vocês desde antes, e a gente chegou nisso e teve uma melhora significativa de rentabilidade em relação ao quarto trimestre de 2020. E aí, falando um pouquinho em termos estratégicos, nós abrimos 8 lojas em 2021, sendo 4 delas mega stores. Abrimos 2 novos CDs em Cajamar, em Pernambuco, seguindo a nossa estratégia de expansão logística, e a gente tem mais novidades nessas frentes para falar em 2022, a gente vai comentar um pouco lá na frente. Então, esse é um panorama geral dos nossos números, acho que a maioria de vocês já viu, mas como destaque aqui, como eu falei, acho que a gente pode falar da evolução da receita líquida melhor do que a evolução do GMV no trimestre, e isso porque a gente ganhou, de fato, eficiência na taxa de cancelamento, com prazos de entrega menor e a opção de Pix no pagamento. A margem bruta, que teve um ganho significativo, tanto em relação ao segundo trimestre de 2020, ao segundo e terceiro trimestre de 2021, quanto também em relação ao quarto trimestre de 2020. E acho que para a gente isso aqui é especialmente relevante, considerando que no quarto trimestre é um trimestre de ofertas e descontos por causa da Black Friday, então é um marco para a gente, foi bem relevante. E como eu falei, os ganhos que nós tivemos tanto em custos logísticos quanto na nossa margem de contribuição pós-marketing, que mostrou evolução importante em relação aos anos anteriores. Falando um pouquinho mais de detalhe, então, sobre as nossas vendas, né? Acho que a primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês é como a gente vem evoluindo em relação ao mercado. Então, aqui fica claro, quando a gente olha a nossa evolução de receita líquida nos últimos anos, né? E aqui a linha vermelha é na base 100,
como a gente vem crescendo mais do que o mercado ano a ano e essencialmente ganhando market share. Então, apesar de ter sido um ano desafiador, foi ainda um ano bem positivo para a gente. E eu acho que isso fica claro aqui quando a gente abre a evolução do mercado de imóveis como um todo nos últimos meses, né? Desde agosto aqui a gente vem vendo o mercado de imóveis se retraindo em relação ao ano anterior, enquanto a gente vem ganhando crescimento na média e superando o mercado mesmo nos meses mais recentes. Quando a gente abre essa visão por canal, estou falando aqui de GMV por canal, acho que os principais destaques que a gente tem foi, primeiro, o webshop. A gente teve uma queda de faturamento no ano, e essa queda se deu por alguns motivos. Primeiro, quando a gente olha, principalmente a partir do segundo trimestre e terceiro trimestres, nós vimos uma queda na demanda de buscas no online, né? Então, o volume de buscas no Google caiu bastante para a nossa categoria, com a reabertura do mercado. E enquanto isso aconteceu, nós vimos os marketplaces começando a fazer investimentos muito mais agressivos, tanto em aquisição de cliente, quanto em descontos subsidiados para os consumidores, mesmo dos nossos produtos, né? Isso levou para uma migração da nossa venda para os marketplaces. Então, ao mesmo tempo que a gente viu essa queda no webshop, a gente viu um crescimento muito relevante no nosso canal de marketplaces. No quarto trimestre, acho que isso foi ainda mais acentuado por conta da estratégia que a gente tomou aqui na empresa. Tá? Então, a gente vinha até a Black Friday crescendo no quarto trimestre, mas na Black Friday a gente viu uma movimentação dos marketplaces extremamente agressiva em investimento em marketing no Google, em que a gente decidiu priorizar a geração de margem de contribuição e não faturamento. Então, nós não acompanhamos essa aceleração do investimento em marketing. Isso, obviamente, impactou a nossa receita no webshop, mas também a gente conseguiu aproveitar bastante esse investimento dos marketplaces e crescemos bastante nos canais de marketplaces nesse período e conseguimos, com essa estratégia, maximizar a nossa rentabilidade. Foi um dos motivos pelo qual a gente conseguiu chegar no EBITDA positivo no trimestre. Tá? E, por fim, acho que o destaque para as lojas, né? A gente vem crescendo bastante com a nossa estratégia de aberturas de lojas e ao longo do trimestre a gente conseguiu abrir mais ainda 3 megastores. Isso trouxe para a gente um crescimento bastante relevante aqui na participação e no faturamento das lojas em relação ao ano anterior. Um ponto importante, falando de estratégia, e aí até já dando para vocês um pouco da nossa visão para 2022, em relação à estratégia de custo de aquisição de cliente e investimento em marketing nos diferentes canais, né? Se a gente pega aqui 2020 e até anos anteriores, a gente sempre trabalhou em todos os canais com custo de aquisição sempre acima de 100%. Né? Não só na média, mas individualmente em cada canal. Porém, em 2021, com essa movimentação de mercado que eu comentei há pouco, nós vimos a rentabilidade do webshop sofrendo, então o custo de aquisição se tornando muito mais alto do que ele vinha antes, enquanto os marketplaces, com todos os subsídios que eles vinham dando, se tornando canais cada vez mais rentáveis. E por fim, as lojas sempre foram o nosso canal mais rentável, tanto na aquisição quanto nessa rentabilidade no primeiro pedido, porque ela traz, na média, também um ticket médio mais alto, mas também na recorrência. É um canal de recorrência muito alto. Então, quando a gente olha esses fatores combinados, a gente conseguiu chegar nessa rentabilidade de primeiro pedido médio acima de 100%, que era o nosso objetivo do ano, e tentando maximizar o crescimento de cada canal. Mas, na prática, quando a gente vai no detalhe, a gente vê que a gente estava fazendo um trade-off de margem por crescimento que não se justificava, especialmente no webshop. Tá? E aí, dito isso, a nossa estratégia para esse ano de 2022, a gente virou um pouco a chave de forma a buscar
uma rentabilidade maior em cada um dos canais. Então, não deixar o webshop rodando na casa aqui dos 66% no primeiro pedido, mas já mais próximo de 100% no primeiro pedido, e investir cada vez mais em campanhas, seja de marketing, seja de recorrência, seja de descontos, para acelerar a aquisição de clientes, tanto nos marketplaces quanto nas lojas, que têm se mostrado canais mais eficientes, nesse caso, para a gente. Tá? E uma coisa que dá segurança para a gente em relação a essa estratégia é o quanto a gente vê do stickiness, né? O quanto que o nosso cliente ele se mantém dentro da nossa plataforma ou ele migra da plataforma do marketplace para a nossa depois de fazer a primeira compra. Né? Então, isso fica claro aqui nos gráficos de pizza. A gente vê aqui que um cliente que comprou pela primeira vez na Mobile através do webshop, 83% deles voltam a comprar na Mobile depois, sempre pelo webshop, 7% migram para as lojas físicas, ou seja, 90% se mantém na plataforma da Mobile e só 10% compram nos marketplaces. Em relação às lojas, esse número é ainda mais relevante, né? A gente vê aqui que 99% dos clientes se mantêm dentro da nossa plataforma, seja na própria loja física ou migrando para o webshop. Enquanto nos marketplaces, de forma totalmente orgânica, ou seja, sem nenhuma iniciativa específica para trazer esse consumidor para a nossa plataforma, 38% deles já vêm comprar dentro do nosso site ou das nossas lojas. O que mostra que tem uma oportunidade muito grande de a gente trazer ainda mais clientes para a nossa plataforma, especialmente nas lojas que a gente consegue aumentar a recorrência. E aí, com isso, a gente já começou a implementar essa estratégia em 2022. E aí, eu queria trazer um pouco dos resultados, porque a gente viu uma parte dessa estratégia funcionando muito bem e outra parte não tão bem, e a gente volta a fazer mais um ajuste de estratégia. Então, primeiro, trazendo para vocês em relação ao webshop, nós tomamos, de fato, a iniciativa de reduzir o investimento em marketing do webshop, e aqui vocês conseguem ver pelas barras azuis a evolução desse investimento, né? Então, a gente, de fato, reduzindo e focando nos canais mais eficientes, que, obviamente, traz um impacto na venda do webshop, apesar de que assim, esse impacto foi super controlado, né? Principalmente se a gente compara aqui com o faturamento que a gente já vinha observando aqui em setembro, outubro, mas o efeito em margem ele é muito significativo, né? Então, a gente conseguiu vir crescendo na nossa rentabilidade do webshop mês a mês, e a gente vem implementando uma melhoria de tecnologia, um novo algoritmo de bidding para o Google, onde a gente consegue maximizar a margem. Tá? Então, a tendência é isso continuar crescendo, mesmo com o crescimento de investimento. Então, essa é a ótima notícia da estratégia que a gente tem visto. Por outro lado, o que a gente viu nessa virada de ano, na verdade, já em dezembro, pós-Black Friday, foram os marketplaces reduzindo significativamente os investimentos em marketing do lado deles, seja nos volumes de visitas, né, de aquisição, como também nos subsídios. Tá? Então, essa questão dos subsídios fica mais clara por esse gráfico de baixo. Esse aqui mostra a competitividade dos preços da plataforma da Mobile em relação ao mercado. E a gente vê que aqui a gente veio ao longo do ano, ao longo do semestre, né, perdendo essa competitividade, ou seja, se tornando mais caro ou cada vez mais com produtos acima do melhor preço do mercado. E isso era um impacto direto dos subsídios dos marketplaces. E aí, pós-Black Friday, a gente vê uma virada dos marketplaces, passando a subsidiar menos, e a gente voltando a ganhar essa competitividade na nossa plataforma. O impacto disso foi que a venda nos marketplaces caiu depois da Black Friday, e, obviamente, a rentabilidade ela também cai, ela não cai na mesma proporção da venda, porque parte daqueles descontos também era bancada pela Mobile, e isso deixa de acontecer, mas ela tem um impacto, de fato, tanto no faturamento quanto na rentabilidade. Tá? Então, quando a gente fala que a nossa estratégia é de buscar investir cada vez mais na aquisição de clientes dos marketplaces, porque são um canal rentável para a gente,
A gente tem feito isso, mas a gente está meio que remando contra a maré, porque o movimento dos marketplaces tem sido o contrário, tem sido enfocar na rentabilidade do lado deles. Tá? E um outro aprendizado que nós tivemos importante nessa estratégia do primeiro trimestre foi em relação ao impacto em lojas. Tá? Então, na prática, o que a gente viu acontecendo? Quando a gente reduziu o investimento no webshop, a gente viu também o fluxo de visitas nas lojas caindo na mesma proporção. Era um risco que a gente já sabia que podia acontecer, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que visitam as lojas, na verdade ou na prática, já visitaram o webshop, já pesquisaram, elas já têm em mente o que elas querem comprar e elas vão à loja para validação, para ganhar confiança. E aí o impacto disso é que a gente viu o nosso faturamento por loja caindo, né, na proporção em que a gente reduziu o investimento em marketing. O nosso faturamento em lojas como um todo, ele continuou crescendo pela abertura de novas lojas, mas a contrapartida dessa iniciativa é que a rentabilidade das lojas caiu, né? E aqui a gente mostra como é que evoluiu o faturamento e a rentabilidade das lojas que já estavam abertas no começo do ano e a composição das novas lojas abertas nesse ano. Então, o que isso traz para a gente? Isso mostra que o risco que a gente acreditava que podia acontecer, de fato aconteceu, e na prática, quando a gente fala em investimento em marketing online, a gente tem que pensar na rentabilidade dos dois canais juntos, não só o webshop, mas sim o webshop mais lojas, porque eles de fato estão interconectados. E aí, para o segundo trimestre, a gente vai ver uma estratégia um pouco mais agressiva nesse investimento em marketing para recuperar esse faturamento perdido das lojas também. E aí, então, aqui é só uma foto em relação ao primeiro trimestre de 2022, e a gente vê aqui uma leve queda de faturamento em relação a 2021. Lembrando que a gente já esperava que isso fosse acontecer, porque o primeiro trimestre de 2021 ainda estava impactado pela pandemia, né, positivamente impactado pela pandemia, no nosso caso, e só a partir do segundo trimestre que a gente vai começar a ver essa base de comparação mais normalizada. E aí, dentro dessa queda, a maior diferença veio do webshop, que foi justamente onde a gente reduziu o nosso investimento em marketing, né? Então, aqui um pouco da visão que eu trouxe acima, mas mais detalhada por canal. Falando de rentabilidade, então, como a gente mostrou para vocês, a gente conseguiu ter um crescimento de receita forte ainda em 2021, apesar do mercado andando para trás, e mesmo no quarto trimestre, apesar de a gente já ter investido muito menos, né, em descontos do que foi em 2020, e o efeito disso foi um crescimento importante na nossa geração de margem bruta, e especialmente no nosso índice de margem, né? Acho que aqui, para a gente, acho que a maior conquista aqui foi recuperar a nossa margem bruta para casa dos 41%, que foi 3 pontos percentuais acima do que foi no ano passado. Tá? Então, a gente finalmente conseguiu superar aquele período de alta inflação que a gente viu no segundo trimestre e terceiro trimestre, impactando a nossa margem, e a gente segue numa margem mais saudável daqui para frente. Como eu falei, em logística, acho que foi onde a gente teve o maior ganho ao longo de 2021, e esse ganho ele se dá aqui por dois motivos, né? Então, primeiro, que a gente já vinha trazendo para vocês, a gente vem ganhando com o aumento da participação das lojas físicas dentro da nossa venda como um todo, e o custo de logística, o custo de frete em lojas físicas sendo muito menos relevante do que no webshop, o nosso mix de canais contribui bastante para a nossa queda do custo logístico como percentual da receita, né? E a gente vê isso refletindo aqui no custo frete.
Além disso, um outro fator que teve impacto muito positivo foi a expansão da Moblilog, né? A Moblilog vem crescendo trimestre atrás de trimestre e ela também traz uma redução no nosso custo médio de logística. Então, acho que esse foi o principal fator para a gente conseguir ter esse ganho significativo aqui na casa dos 5,7 pontos percentuais de margem na nossa margem de contribuição pós-logística. E aí, mesmo a gente tendo investido mais em marketing do que a gente vinha fazendo nos anos anteriores, e essa era uma das premissas da nossa estratégia pós-IPO, né, acelerar esse investimento em marketing para buscar o crescimento e fortalecimento da marca, a gente conseguiu, com o ganho que a gente teve nas margens de contribuição 1 e 2, ter um ganho significativo na nossa margem de contribuição 3. Né? A gente, tanto em pontos percentuais, ganha mais de 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado, e principalmente no valor absoluto, a gente cresceu aqui 69% em relação ao ano passado e 82% em relação a 2019. Então, aqui foi um ganho bem significativo que ajudou a gente a offsetar boa parte do crescimento em custos fixos. Né? Falando de custos fixos, nós tivemos alguns efeitos aqui que fazem essa base de comparação ficar um pouco distorcida, que acho que vale destacar. Né? Então, primeiro falando de pessoas, quando a gente parte de um custo de 33 milhões de reais no ano de 2020, nesse ano a gente teve um custo adicional que veio com a nova estrutura da SA, na casa dos 3 milhões de reais, aqui incluindo board, a remuneração de administração, as novas áreas, então já tem impacto. E a outra questão é que no ano passado a gente teve diversos meses um custo reduzido, subsidiado pelo governo por causa da pandemia. Né? Então, quando a gente tira esse efeito, na prática o nosso crescimento de custo ele veio principalmente nas linhas de TI, que também era parte da nossa estratégia do IPO, né? Fortalecer a nossa equipe e a nossa capacidade de entrega de tecnologia, e obviamente o dissídio que acontece todo ano. Tá? Então, a gente vê que em custo de pessoas a gente foi bem controlado, e aí nas despesas operacionais a gente tem outros fatores que influenciam. O que foi de fato crescimento em despesa foi a parte de armazéns e lojas, né? Então, enquanto a loja ela reduz muito o nosso custo médio de frete e custo de marketing, por outro lado, ela tem um custo fixo de operação da loja bem maior, e isso reflete aqui nas despesas operacionais, e também a expansão da nossa malha logística. Então, elas praticamente contribuíram por todo o crescimento de fato real na despesa operacional. E aí, outros fatores relevantes que trouxeram o crescimento são fatores que não são de fato controlados aqui na despesa operacional. Então, a gente teve uma reclassificação de receitas com o subfinanciamento dos nossos caminhões da Moblilog para as transportadoras que trabalham com a gente. Essas receitas antes entravam reduzindo o nosso OPEX, e agora elas entram com impacto positivo lá em logística. E também despesas com IPI, que antes entravam deduzindo a margem e elas passaram a entrar deduzindo diretamente o OPEX. E, por fim, acho que o maior bloco de crescimento de custo aqui foram nas despesas com os servidores de tecnologia, com a infraestrutura de tecnologia, que antes ficava totalmente na Alemanha, na nossa estrutura na Alemanha, e que, obviamente, com a abertura de capital da Mobile, a gente trouxe todo esse custo para a empresa local. O resultado disso é um EBITDA que no quarto trimestre teve uma evolução significativa, e a gente conseguiu atingir a marca positiva aqui na casa de 1,7 milhões de reais. Então, esse foi para a gente um marco bastante importante, e que manteve o EBITDA do ano sob controle, apesar desse aumento de investimentos que nós tivemos. A gente fechou o ano com 1,4% de EBITDA negativo. Tá? E aí, quando a gente olha o lucro, além desse impacto de EBITDA,
ele tem alguns impactos, né? No ano de 2021, ele teve um impacto muito grande do pagamento dos stock options que antes ficavam linkados na Alemanha e aí com o evento de liquidez do IPO foram pagos para o time de gestão aqui no Brasil. E também o aumento, principalmente do que a gente chama das depreciações dos ativos, com o aumento de lojas, CDs e dos projetos de desenvolvimento de tecnologia. Falando em caixa, nós começamos o ano de 2021 com caixa bem restrito, né? E aí com o IPO nós aumentamos a nossa disponibilidade de caixa aqui para casa dos 660 milhões de reais. E aí, da onde veio nosso principal queima de caixa? Veio principalmente de CAPEX, com a expansão das lojas e dos armazéns, e tecnologia. Então, são esses 3 blocos que compuseram a maior parte, ou praticamente tudo, do nosso investimento. Nós temos um acúmulo de créditos de impostos, especialmente a DIFAL, que a gente vem pagando em depósitos judiciais, até que o assunto seja 100% resolvido no âmbito do STF, para que a gente possa recuperar esse dinheiro. Então, esse pedaço, quando a gente vê de créditos e impostos, a partir da DIFAL aqui, vai voltar para o nosso caixa, quando isso acontecer, então é uma questão temporária. E aí, o maior impacto veio no capital de giro, como consequência das iniciativas também da estratégia do IPO. Então, primeiro, nós paramos de antecipar recebíveis, e isso fez com que o nosso recebíveis crescesse de quase 0 para a casa dos 132 milhões de reais aqui de diferença. Então, esse foi o maior impacto. E também o vendor financing, né, a antecipação dos recebíveis dos nossos fornecedores, que a gente passou a oferecer para eles, teve um impacto na redução do nosso prazo médio de pagamento ao longo do ano. E, por fim, a gente fechou o ano com estoque mais alto, e aqui foi principalmente com a chegada de estoque de produtos importados e do beneficiamento na preparação para Black Friday. E aí, como nós fizemos essa estratégia de reduzir o investimento em marketing no final do ano, o estoque acabou um pouco acima do que normalmente ele viria, mas isso já vem sendo normalizado nesses primeiros meses do ano. Tá? Isso levou a gente para uma posição de caixa de 270 milhões de reais, mas uma posição de liquidez na casa dos 400 milhões de reais, quando a gente considera os recebíveis não antecipados de cartão de crédito. Tá? Para 2022, a gente tem bastante foco em capital de giro. Tá? Então, a gente vai conseguir voltar a antecipar os recebíveis, mas de maneira rentável. A gente vai antecipar recebíveis a um custo menor do que é o nosso rendimento da aplicação. Então, a gente vai antecipar recebíveis gerando caixa, gerando resultado positivo. Nós já reduzimos muito o vendor financing, então são só alguns poucos fornecedores selecionados onde as condições são, de fato, atrativas, em que a gente manteve isso. E, como eu falei, a questão de estoque ela já voltou aos patamares normais, então a gente vai ver uma evolução bem significativa em capital de giro ao longo desse ano. Tá? E, para finalizar, dando para vocês um pouco de panorama de lojas, né, a gente já nesse primeiro trimestre abriu diversas lojas, já abrimos uma Mega Store na região de Aricanduva, em São Paulo, abrimos diversas Mobile Zip e um outlet. E quando a gente olha para frente, nós já temos 2 Mega Stores em construção, uma em Sorocaba e uma em São José dos Campos, e a nossa primeira Mega Store fora do estado de São Paulo, em Brasília. Tá? Então, está planejada para o terceiro trimestre desse ano. Em paralelo a isso, a gente tem 2 outlets em obras para serem abertos também dentro dos próximos meses, ainda no segundo trimestre, e mais 2 lojas da Mobile Zip com parceiros. Tá? Então, já é no modelo de franquia dessa expansão. Uma outra parte importante da nossa estratégia
é a questão do private label, né, que a gente vem trabalhando para crescer a participação, e isso traz bastante resultado para a gente. Acho que muitos de vocês já são familiarizados com o Good, que é o nosso colchão enrolado. Essa é uma operação que vem crescendo muito e de forma bastante rentável para a gente. Ela já atingiu a casa dos 22 milhões de reais no ano passado, 80% de crescimento em relação ao ano anterior. E para esse ano ela vai continuar crescendo e a gente tem planejado uma expansão da linha. E no final do ano passado, nós lançamos mais 2 estratégias de private label. A Lex, que é um modelo similar ao Good, mas de cadeiras gamer. Cadeiras gamers tem sido uma tendência forte no mercado nos últimos anos, e a gente lança uma marca que traz um produto de altíssimo padrão, altíssima qualidade, a um preço acessível, assim como é o posicionamento do Good. E a marca Keva. A Keva, na verdade, ela é uma seleção de todos os produtos de private label da Mobile que trazem diferenciais, seja de design ou seja de qualidade, e a gente colocou esses produtos dentro de um guarda-chuva novo chamado Keva, onde a gente vai conseguir trazer mais destaque para os diferenciais desses produtos, fazer um storytelling mais forte ao redor dessa marca, e para essas 3 marcas a gente vai ter canais independentes de venda online, tá? Então, cada uma tem o seu site, a sua estratégia de marketing própria. E aí, para finalizar, trazendo para vocês um pouco dessa eficiência logística que a gente comentou, no 4º trimestre, nós tivemos o melhor prazo de entrega da história da Mobile. A gente atingiu a média de 12 dias para o Brasil, sendo que para metade das nossas vendas, que a gente tem um envio imediato, a gente faz na média Brasil em 6 dias a entrega, e para a outra metade, que a gente trabalha no modelo do cross-docking, 17 dias. E isso é um reflexo das estratégias que a gente já fez em 2021 e vai continuar fazendo em 2022, que compreendem a integração dos nossos estoques junto aos fornecedores. A gente consegue ler o estoque do fornecedor para oferecer para o consumidor um prazo de entrega mais curto na hora da compra. A gente vem conseguindo, com o ganho de volume e eficiência operacional, reduzir os próprios prazos de cross-docking dos fornecedores. Temos cada vez mais itens disponíveis com envio imediato. A gente agora está expandindo a omnicanalidade com as lojas físicas, oferecendo clique e retira e o ship from store, né, envio a partir da loja para mais localidades. E a própria expansão na Mobile Log ajuda a gente a reduzir o prazo de entrega na última perna. Então, esse tem sido algo que está funcionando super bem e a tendência é continuar em 2022. Com isso, eu finalizo a apresentação aqui, pessoal, e abro para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Levantar a mão ou Raise Hand. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, pressione o mesmo botão para ser retirado da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. Para aqueles que estão conectados via telefone, basta digitar *9 para entrar na fila. Após a sua pergunta ser chamada, digite *6 para liberar seu microfone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Eu acho que eu posso começar respondendo umas perguntas que vieram aqui por escrito. A primeira do Carlos Herrera. Ele tem 2 perguntas. Ele pergunta como vocês estão vendo a demanda em 2022 e com a mudança no cenário macroeconômico, vocês ainda pretendem continuar com o plano de crescimento? Então, eu acho que eu já respondi parcialmente a sua pergunta quando eu mostrei ali um pouco dos dados do primeiro trimestre. O que a gente tem visto de demanda, ela está mais fraca, tá? Então, já a partir de dezembro, a gente viu essa demanda caindo mais, ela já vinha caindo ao longo do segundo semestre, mas ela continua fraca. E no nosso caso, a gente ainda alinhou essa demanda fraca com uma redução no nosso investimento em marketing e uma redução nos investimentos em marketing dos marketplaces, né? Isso, obviamente, impacta diretamente a venda. E aí, acho que isso meio que responde à segunda pergunta, se a gente ainda pretende
continuar o plano de crescimento com esse cenário macroeconômico. Na verdade, óbvio, a gente vai continuar buscando crescimento, a gente tem a estratégia da expansão de lojas ainda como um ponto importante, mas, ao mesmo tempo, a gente está com o olho muito mais voltado para a questão da rentabilidade e do nosso ciclo de conversão de caixa. Então, vocês podem esperar muito mais iniciativas nessas frentes do que o foco em acelerar marketing para aquisição de cliente nesse momento. Tá? Outra pergunta que eu tenho aqui já é do Rodrigo Manini, perguntando sobre a saída da Etna no mercado, se ela, ele menciona, ela poderá ser positiva para móveis. Temos alguma estratégia para ganho dessa fatia do share? Outro ponto, o que vocês acham que são os principais pontos que não refletem resultados positivos nas ações das empresas? Qual a expectativa e estratégia para resultados aos acionistas? Então, em relação à Etna, ela pode de fato ser positiva. Acho que é importante destacar que a Etna ela atua numa faixa de mercado diferente da Mobi. O público da Etna é um público de mais alta renda do que o nosso, né? Ele está muito mais próximo da Tok-Stock do que da Mobi. Mas, ainda assim, óbvio que tem um reflexo positivo para a gente, especialmente porque 3 das principais lojas da Etna, elas são muito próximas às 3 das nossas principais lojas, né? Então, eles têm a loja da Berrini, que é próxima da nossa Mega Store na Marginal Pinheiros, eles têm a loja na Marginal Tietê, que é próxima à nossa loja na Marginal Tietê, e eles têm uma loja no Shopping Dom Pedro, em Campinas, onde a gente também tem uma loja. Então, obviamente que com o fechamento dessas lojas, tende a ter um impacto positivo para a gente, mas eu não diria que é algo estrutural, porque a base de clientes ela é diferente. Tá? Em relação aos pontos que não refletem resultados positivos nas ações, eu acho que aqui a gente tem um desafio, Rodrigo, que uma parte, óbvio, é a gente mostrar consistência na evolução dos nossos resultados, né? Tanto em crescimento quanto rentabilidade. Mas tem uma questão aqui que vai desde uma questão conjuntural, né, de as empresas de tecnologia tendo perdido um pouco do investimento, seja de investidores locais quanto internacionais, para empresas de mais geração de caixa no curto prazo, né, negócios mais tradicionais ou commodities, e isso aconteceu com o aumento das taxas de juros. E tem uma questão, no nosso caso, também de liquidez, né, de ser uma empresa pequena e que faz, em cenários de mais incerteza de mercado, os investidores buscarem para ações mais líquidas. Tá? Então, quando a gente fala de estratégias aos acionistas, acho que é óbvio, nosso grande foco está sendo no resultado do negócio, em manter a consistência dessa entrega de resultados, mas também buscar alternativas que sejam interessantes nessa questão de liquidez. E aí tem uma pergunta do Ivan aqui sobre a abertura de lojas, como tem se comportado a evolução do ROIC da companhia. A gente tem conseguido manter o ROIC bem positivo. As mega stores elas têm um ROIC super forte. A gente tem uma preocupação, na verdade, maior nas lojas mais recentes, porque, como eu mostrei ali no comportamento desses últimos 2 meses das lojas, quando a gente baixou o investimento em marketing online, elas estão faturando menos do que elas vinham antes, e isso impacta muito o ROIC dessas lojas. Então, a gente está voltando à estratégia de investir no marketing para trazer fluxo para as lojas, mas as nossas lojas, as mega stores especialmente, têm um ROIC super alto. Os outlets também, quando a gente considera o que a gente evita de custo na venda de reversa, que sem esses canais a gente teria que vender com um desconto muito forte. E no caso da Moblizip, a grande maioria delas é feita com franqueados, né? Então, não tem o capex para Mobli, o ROIC ele é infinito quase nesse caso. Eu acho que a gente pode abrir aqui para as perguntas de áudio, se a gente tiver. Obrigado. Nossa primeira pergunta vem do senhor Andrew Rubin. Senhor Andrew, quando quiser, pode realizar. Hi, thanks, Victor. Thanks for the question. I'm interested in web shop investments. First on marketing, how do you think about profitability beyond the first order? Marketplace can have higher first order, but what about recurrence and lifetime value?
And then second, on technology investments, how do you think about tech development for the web shop? Will you continue investments here or other areas to pull back? Thank you. Sure. Thank you for the questions, Andrew. I will answer in Portuguese, ok? Então, o Andrew perguntou sobre a estratégia do nosso investimento em web shop versus marketplace e lojas, como a gente enxerga não só o custo de aquisição na primeira compra, mas também a recorrência no lifetime. E aí, então, respondendo primeiro essa pergunta, Andrew, a gente vê aqui, na verdade aqui tem algum errinho no gráfico que a gente precisa corrigir, mas a gente vê que não só a gente consegue ter um custo de aquisição na primeira compra muito mais rentável nesses dois canais, marketplaces e lojas, que permitem a gente a ser até mais agressivo nessa aquisição e ainda assim manter uma rentabilidade positiva na primeira compra, mas elas também têm uma recorrência interessante, né? Especialmente as lojas têm uma recorrência maior do que nos outros canais, mas o marketplace também traz recorrência, e essa recorrência ela acontece, como eu mostrei aqui no pie chart, tanto dentro dos próprios marketplaces, mas também já há uma migração dessa recorrência vindo para os nossos canais. Então, quando a gente olha o LTV depois de 6 meses ou depois de 12 meses, que são as barras azul e roxa, respectivamente, a gente vê que em ambos os canais a gente tem um crescimento e a gente continua ganhando. Então, a estratégia de usar esses canais como aquisição de cliente, ela continua sendo interessante mesmo quando a gente olha um aspecto de LTV e não só o First Order Profitability. A segunda pergunta do Andrew foi em relação aos nossos investimentos de tecnologia e onde a gente vê potenciais ganhos aqui. E aqui acho que tem bastante coisa acontecendo. Então, como eu comentei, acho que a gente continua muito focado nos ganhos logísticos com tecnologia, e aí redução de prazos. A gente está cada vez mais forte nas iniciativas de redução de prazo para o consumidor, e isso aumenta nossas taxas de conversão e eficiência de aquisição de clientes. E também os nossos custos logísticos, né, que diminui o custo de frete para o consumidor e também aumenta a nossa venda. Mas tem outras iniciativas relevantes. Uma delas, eu comentei, são as novas marcas de private label com plataformas próprias de marketing. Então, cada uma delas tem o seu site próprio que a gente vai começar a investir. Mas também a parte de serviços financeiros. A gente vai lançar ainda nesse primeiro semestre a garantia estendida, começando nas lojas físicas, que é onde tem o maior impacto, mas depois também no web shop. E a gente tem diversas iniciativas de otimização de experiência dentro do web shop. Então, a gente está lançando um novo algoritmo, um novo search engine dentro do web shop, que ele considera com mais eficiência o que o consumidor está fazendo para mostrar um produto que seja relevante para ele, com base no comportamento dele na hora, não só usando comportamentos passados, e também um novo algoritmo de recomendação, ou CRM como um todo, tanto para as lojas, para a gente conseguir usar o tempo ocioso dos nossos vendedores em loja, quanto para newsletter, para o web shop, né? Então, a gente vai usar também recomendações personalizadas para os nossos consumidores. All very helpful. Thank you. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar levantar a mão ou raise hand, ou digitar estrela 9 para entrar na fila de perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara Infantozzi, do Itaú. Maria Clara, seu microfone já está liberado. Oi, Vitor, boa tarde. Obrigada por pegar a nossa pergunta aqui do Itaú. Então, a gente queria explorar um pouco mais a questão de eficiência logística. O que a gente pode esperar quanto a esses ganhos que foram reportados nesse TRI e com a relação à sustentabilidade deles nos próximos, dado que também vocês estão abrindo lojas, a gente entende que
a abertura de loja sustenta e acelera o reconhecimento desses ganhos. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta, né, Clara. Em relação aos custos logísticos, a gente pode esperar um ganho contínuo dessa margem. Tá? Então, à medida que a gente vai expandindo a participação de lojas, a gente vai ver cada vez mais esse custo médio reduzindo, e a Mobilog também vem crescendo e isso vai continuar reduzindo. Nesse ano, a gente vai ver um fator jogando um pouco contra, que é o aumento do preço dos combustíveis, né? E isso não tem como segurar, acho que isso vai refletir para todo mundo. Óbvio que a gente vai repassar isso também, mas ele tende a proporcionar um aumento aqui, mas que a gente entende que vai ser menor do que os ganhos que a gente vai ter com a expansão de lojas, tá? Então a gente pode esperar uma continuidade dessa margem de contribuição 2 aqui da redução dos custos logísticos. Super claro, obrigada. Obrigado, sim. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Sartório. Por favor, Renan, o microfone já está liberado. Oi, aqui é do Bradesco, tudo bom? Eu queria saber sobre capital de giro. Onde que vocês esperam que o capital se estabilize após as iniciativas do vendor financing e da desalavancagem dos recebíveis? E também eu queria saber como é que está a rentabilidade no primeiro pedido depois da retirada dos subsídios dos marketplaces. Hoje a nossa rentabilidade no primeiro pedido está rodando na casa dos 125%, tá? Então ela cresceu em relação ao que a gente vinha fazendo no ano passado. E aí, apesar de ter uma retirada dos subsídios dos marketplaces, a nossa rentabilidade naquele canal ela continua alta, mas principalmente a nossa rentabilidade no webshop aumentou muito com a redução do investimento em marketing. Tá? Então, a gente teve um efeito positivo muito maior do que o efeito negativo nesse caso. Tá? E aí, em relação ao ciclo de caixa, primeira coisa, assim, nós temos impacto grande a acontecer na parte de recebíveis. Os nossos recebíveis de cartão de crédito, eles vão zerar, e hoje eles são uns 50%, 60% dos nossos recebíveis como um todo, então a gente pode esperar o nosso recebíveis cair por volta da metade. O nosso prazo de pagamento, ele já vai ganhar uns 15 a 20 dias ainda nesse primeiro trimestre, vocês vão ver, e vai ganhar um pouco mais ao longo do segundo trimestre, com a redução que a gente já fez no vendor financing. E aí o estoque, ele também tende a cair já uns 20 dias no primeiro trimestre e vai cair mais pelo menos uns 20 dias ao longo do segundo trimestre. Então tem ganho nas 3 alavancas aqui. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Irma Gars. Irma, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, é o Felipe Rached aqui, na verdade, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí, Vitor. São 2 perguntas, na verdade. Uma é mais um follow-up da pergunta anterior, sobre o aumento da penetração de fornecedores no programa de vendor financing. Os resultados em termos de margem bruta parecem ter sido bastante positivos, mas, por outro lado, acaba tendo um efeito negativo no capital de giro, né? Com essa dinâmica daqui para frente, vocês pretendem continuar acelerando o vendor financing e talvez compensando parte disso com a antecipação de recebíveis de cartão de crédito? É mais ou menos essa a ideia? E aí a segunda pergunta, só para ficar um pouco mais clara a estratégia para 2022, considerando a redução dos subsídios nos marketplaces, tem algum dos canais específicos que vocês vão priorizar e principalmente priorizar os investimentos em marketing? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Felipe, pela sua pergunta. Então, em relação ao vendor financing, não, tá? Nossa estratégia não vai ser essa. Na verdade, a gente está reduzindo também o vendor financing. Como eu falei, a gente está com bastante foco aqui em capital de giro nesse ano. Então, a gente já vem reduzindo bastante. A gente tinha ali mais ou menos, chegamos próximo a 30%, né, da nossa compra de fornecedores locais fazendo valer do vendor financing. Esse número já reduziu ali para casa dos 10%.
e a gente está sendo super seletivo, tá? Só mantivemos aqueles fornecedores cujas condições para o vendor financing estão de fato atrativas, né? ou proporcionalmente atrativas em relação aos outros. No resto, a gente está voltando aos prazos de pagamento normal, mas minimizando o impacto em margem. Óbvio que em alguns casos tem aumento de custo, mas a gente tem conseguido segurar bem, dado a demanda do mercado que está em baixa. Tá? E aí, em relação à segunda pergunta sobre os marketplaces, não tem um canal específico em que a gente pretende se dedicar mais. Então, acho que vai depender das condições de negociações com cada um dos marketplaces. O que a gente tem visto mais recentemente é Magalu com um pouco mais de apetite, mas ao mesmo tempo mais instável. Então, tem hora que ela vem com tudo, tem hora que ela se retrai, mas é um player que a gente tem conseguido trabalhar mais. E principalmente em Mercado Livre, em que a gente entende que a gente perdeu muita venda dentro desse canal, que a gente poderia estar vendendo muito mais. Então, a gente está com uma iniciativa focada em Mercado Livre para tentar mudar o nosso patamar de vendas dentro da plataforma deles, mas nada específico a uma priorização de canal. É só onde a gente vê maior oportunidade. Legal, boa. Obrigado, Vitor. Valeu. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão ou pressionar estrela 9 para entrar na fila. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Victor Noda para as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Victor, prossiga com suas considerações. Perfeito. Então, acho que aqui, acho que para nós a mensagem que a gente gostaria de passar é que passamos por um ano difícil, mas acho que no final conseguimos resultados positivos, né? Mantivemos o crescimento de receita na casa dos 20%, mantivemos a nossa rentabilidade sob controle, né? A gente viu bastante player sofrendo muito com rentabilidade para tentar buscar o crescimento. A gente conseguiu controlar isso bem e acho que a gente conseguiu uma recuperação importante na nossa rentabilidade nesse quarto trimestre. Então, acho que isso é bom. E a gente também entende que 2022 vai continuar sendo um cenário desafiador, especialmente com todos os players, inclusive a Mobile, buscando mais rentabilidade, reduzindo o investimento na aquisição de cliente. Então, isso, de fato, vai impactar crescimento. E, no nosso caso, a gente tem uma preocupação especial em relação ao crescimento, porque a gente tem aumentado também a nossa base de custos com a expansão de lojas, né? Então, esse é um ponto de atenção que a gente está olhando com bastante atenção e junto com a questão da gestão de caixa, que vai ser bastante importante para a gente ao longo de 2022. Tá? Então, acho que essa é um pouco da mensagem que a gente queria deixar para vocês e agradecer a participação de todo mundo, como sempre. Estamos disponíveis para fazer mais conversas com quem quiser, basta procurar a gente ou o Felipe, o nosso RI. Obrigado a todo mundo e boa tarde. A videoconferência da Mobile está encerrada. Agradecemos a participação de todos e podem se desconectar agora. Tenham uma boa tarde.